A gente vai aguardar um pouquinho, que o pessoal tá entrando ainda. Olá, pessoal. Quem for chegando, deixa seu nome aqui do lado no YouTube. Vamos conversar um pouquinho. É importante que essa live seja bem interativa. Bora lá, a gente vai esperar só mais uns 2, 3 minutinhos e a gente já começa aqui. Vou colocar para nós um tempo para a gente aguardar o pessoal que está entrando. Teve gente que teve um probleminha com o sinal. Vamos só aguardar um pouquinho e a gente já começa aqui a nossa aula de hoje. Vou aproveitar para já abrir as coisas junto com vocês. Enquanto isso, olha, já deixaram um comentário aqui, né? O pessoal, coloque seu nome, a cidade, o nome do seu negócio, do seu produto, da sua empresa, e a gente vai conversando aqui. A gente está com um assistente hoje, o Leandro vai nos ajudar a monitorar aqui as mensagens e as conversas do YouTube. Então, o que vocês forem conversando, vai ter um momento bem bacana ali de interação mesmo com todo mundo. E aí a ideia é que a gente vá conversando sobre o negócio de vocês também durante a live. Já estão vendo a minha tela? Olha lá. Mais um minutinho, pessoal, e a gente já inicia aqui, então. Vamos lá, a gente tem uma empresa de revendedora de semijoias. Que bom que estão me ouvindo. Show de bola. Tá contando aqui. Vou guardar só mais um minutinho. Show de bola, mais um minutinho. E a gente já inicia, pessoal. A gente vai conversar também com vocês aqui nos comentários, é importante ressaltar. Vamos fazer uns acordos aqui, que a gente vai mandar alguns textos conversando ali com você, conversando ali com vocês, e a gente vai fazer isso um pouquinho aqui nos comentários do YouTube. Então, se vocês estiverem pelo celular ou pelo computador, fiquem de olho aqui no nosso chat, tá bom? Vamos começar então? A gente aguardou ali uns minutinhos. É importante dizer que a aula vai ficar gravada, então, para quem for assistir depois, a gente vai conseguir consumir o conteúdo, mas é muito mais legal quando a gente assiste ao vivo, né? E aí a gente pode trocar algumas figurinhas, que essa parte é muito importante. A gente deixou aqui no chat uma pergunta, e aí, enquanto a gente for trabalhando ali, conversando sobre o Instagram, eu gostaria que vocês me ajudassem correspondendo, até para a gente entender um pouquinho como que está o público, né? Hoje no Instagram de vocês, tem só um pouquinho que acho que saiu uma mensagem errada aqui, mas a gente já arruma e manda de novo. Hoje no Instagram de vocês, vocês postam todos os dias, postam uma vez por semana, mal postam? Como é que é a rotina ali
de vocês. Contem um pouquinho para mim. Então vamos lá. A ideia hoje dessa aula é entender um pouquinho como a situação está do Instagram para vender dentro dele. A gente sabe que o Instagram é uma plataforma que tem muitas mudanças e que é difícil a gente acompanhar com o passar do tempo tudo que vai acontecendo e como a gente se manter no topo e como a gente se manter ali em cima na visualização. E aí, na semana passada, em maio, ainda nesse mês, o Edgar, que é o correspondente do Instagram, passou todas as dicas possíveis e impossíveis para que a gente pudesse melhorar os nossos engajamentos, postagens e, consequentemente, vender melhor no Instagram. E a gente vai falar um pouco disso hoje, como que a gente pode colocar em prática tudo isso que ele ensinou, né? Como mapear algumas coisas que a gente pode fazer dentro do nosso Instagram. E também vamos conversar um pouco sobre o algoritmo, como ele funciona, a maneira com que ele está trabalhando hoje, o que, que a gente pode fazer para estar em primeiro lugar. Esse curso é. Opa, meu voltar aqui. Deixa eu. Esse curso, ele é um curso da base do Cadan, tá? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu trabalho com marketing há mais de 13 anos, trabalhei sempre para grandes empresas, é, tra, tratando de performance digital, gestões de canais, inteligência de dados, estratégia de conteúdo, marketing de performance, geração de leads. Então, assim, é um currículo voltado totalmente para a indústria. E nesses anos que eu estava trabalhando dentro da indústria, eu achei um gap muito importante que eu podia ajudar as pessoas, os micros e pequenos empresários, a fazer o que as grandes empresas fazem hoje, sem fórmula mágica, né? Não sou guru, mas também com muito fundamento, tá? Então, a ideia aqui sempre foi trazer um pouco mais de estrutura para os pequenos e grandes negócios. Tá? Então, com isso, a gente tem a Bridge. A Bridge é uma empresa de consultoria estratégica de marketing. A gente trabalha com várias empresas dentro do mercado. A Bridge, a gente tem o nome dela, ela é uma ponte que leva resultado até os clientes. E dentro dessa ponte, a gente abriu um novo formato, que é o marketing de base. Esse marketing de base, ele nasceu da Bridge com uma estrutura, um projeto, na verdade, né? Com o propósito de levar estratégia de verdade para micro e pequenos empresários, para a gente poder realmente fazer o que os grandes fazem. O nosso papel, então, é preparar as empresas para a gente crescer com direção, até aquelas que não estejam prontas para dar saltos maiores, mas preparar elas para que elas consigam fazer isso. Então, vocês vão ver eu falando muito ainda do projeto, do marketing de base. Espero que vocês gostem, sempre opinem. É muito importante a opinião de vocês para tudo que a gente está desenvolvendo, porque é um produto e vai ser um produto para micro e pequenos empresários. E aí, como que a gente vai tratar nossa aula hoje? Então, a gente apresentou um pouquinho ali para vocês do que nós somos, o que a empresa é, e a gente vai tratar um pouquinho sobre a mentalidade, presença do que é vender dentro do Instagram. A gente vai trabalhar também o módulo do algoritmo, que é aquilo que eu conversei com vocês, que semana passada deu uma mudada, então a gente vai sair já disparado daqui com coisas que realmente funcionam. Essa é a parte acho que mais legal. Vamos falar também para quem anuncia dentro do Instagram, o que a gente pode melhorar para vender melhor, né? Vamos falar um pouco dos stories, de algumas estratégias, volumes, roteiros. Vamos falar também sobre módulo de automação. E aqui, para situar vocês um pouco melhor, vocês já viram no Instagram, às vezes, algum produto ou algum serviço que alguém está mostrando no vídeo e a pessoa fala: comente, eu quero que eu mando na sua DM esse link. E aí você recebe praticamente em 2, 3 segundos depois. Isso é uma automação. E eu quero falar um pouco dela porque todo mundo procura como fazer, aonde fazer, e ela é muito importante para alguns negócios. Então a gente vai falar, porque ela não é uma ferramenta gratuita, ela é uma ferramenta paga, mas a gente também tem uma estrutura bem legal que o Instagram oferece para quem tem um painel profissional. Essa é uma pergunta que eu também gostaria de ver, conversar um pouco com vocês. Hoje o Instagram de vocês está como pessoal ou como profissional? Como é que está o Instagram de vocês aí? Vão me respondendo. E aí, por último, e não menos importante, um módulo um pouco sobre frequência de postagens e quantidade. Por último, não menos importante, a gente vai ter um checklist, uma auditoria. Então, tudo que a gente tratar aqui dentro da live hoje,
a gente vai poder fazer um checklist e ver se a gente está dentro dos padrões para vender melhor. Então vamos lá. O que é vender dentro do Instagram, né? Antigamente a gente via um grande Instagram quando ele tinha um número muito grande de seguidores, né? A gente olhava para o número de seguidores e a gente entendia que essa era a estratégia que vendia. E na verdade não é bem assim. Hoje eu tenho inúmeros clientes que têm poucos seguidores e muitas vendas, mas também tem o contrário. Tem aqueles que têm muitas vendas e também muitos seguidores. É uma estratégia em conjunto que a gente elabora. Então, o Instagram para vender bem, ele não é só sobre ter seguidores, é sobre ter uma intenção ali dentro. Tem que lembrar que o Instagram ele é como se fosse uma loja online, ele é a sua vitrine. Então, cada story que você coloca ali é uma oportunidade de você mostrar o seu valor antes de vender. E eu gosto muito de falar que é um funil vivo, né? No marketing a gente tem uma visão de que um funil ele tem 3 etapas. Então, nós temos o topo, que é onde todas aquelas pessoas que a gente vê nosso produto, independente se vai comprar, se é nossa persona ou não, eles estão ali vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está comunicando e a forma com que a gente está comunicando. A segunda etapa do funil é quando a gente consegue gerar interesse nessa pessoa. Então, eu tenho uma situação bem bacana que aconteceu hoje. Eu fui fazer as minhas unhas com as meninas e tinha uma moça fazendo o aplique ali e ela estava postando sobre como é o aplique, como funciona a colagem do aplique. E aí isso gerou um interesse, né? Eu estava ali no offline, mas todo mundo que estava ali no online começou a comentar, perguntando um pouco mais sobre como era o serviço, o que ela fazia, a maneira com que ela fazia, e gerou um interesse muito bacana. Então, essa pessoa ela já sai do topo e vai para o meio do funil, ela já está interessada. E é ali que você continua fazendo atribuições para ela querer o seu produto. E por último, não menos importante, a parte final ali do funil é quando ela vai se tornar um cliente. Então, quando ela decide, ela toma a ação de te mandar mensagem, de te perguntar o preço, de marcar uma hora contigo. E aqui detalhe que vocês vão ver que eu estou falando já realmente numa parte final da estrutura, quando a pessoa já está realmente, ela sabe o que ela quer e ela já quer comprar. Antigamente, esse funil era o mais usado, era dado aula sobre isso, explicado como funciona estrategicamente. Só que as coisas, assim como as revoluções vêm acontecendo durante todos os setores, no marketing também não foi diferente. Hoje em dia, a gente tem pessoas que chegam no teu Instagram no mesmo dia, olha o teu produto, olha o teu serviço, sabe que é aquilo que ele quer e na hora ele já te manda mensagem e compra. Então, a gente não tem tanto aquela estrutura de passar por entender o que é, saber como é, e como que a gente tem que estar preparado para isso? Preparado para esse cliente que não faz mais todas as etapas do funil, porque era isso que nós estávamos acostumados. E acredito eu que todo mundo já deve ter falado para vocês postarem como funciona, o que é, dicas de tal coisa, dicas de outras coisas. E realmente, isso é muito importante, ter dicas de como usar o seu produto. Mas mais importante ainda é ter uma mensagem extremamente clara do que você vende, o que é, como é, quando é, se for serviço, quando você está disponível, se é de segunda a sexta, se é de segunda a sábado. Então, essas informações a gente vai bater cada uma delas aqui, mas elas são extremamente importantes para a gente trabalhar. Então, é um funil vivo que a gente vive hoje, né? A atração, então, o relacionamento o Reels, a gente gera um pouco de curiosidade quando a gente está falando especificamente do Instagram, né? Ali é o momento de você mostrar um pouco mais os resultados. Eu acho que o Reels é muito bom para mostrar resultado, então, antes e depois. E aqui eu vou colocar também até um carrossel, tá, gente? Que a gente consegue patrocinar também. Carrossel é aquele postagem que tem mais de uma e a pessoa vai passando uma a uma. E aí, por último, não menos importante, o Stories é ali onde você vai começar a ter um relacionamento com esse cliente. Onde você vai fazer pergunta, onde você vai contar para ele que tem uma promoção na semana, onde você vai trazer ele um pouquinho para o teu dia a dia, para os seus bastidores. E vocês vão ver que quando a gente for entrar aqui na etapa do algoritmo, né? Como que o algoritmo funciona hoje, ele valoriza muito esses conteúdos que conversam com as pessoas. Então, eu vou trocar aqui só de slide rapidinho, pessoal. Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês
o nosso guia. Eu vou pedir para o Leandro, por gentileza, mandar o link do guia para que vocês possam acompanhar junto comigo daí, tá, pessoal? Bora lá. Aqui. Coloca para mim também o link na mensagem, por favor. Vocês vão entrar comigo agora, então, no guia dessa live, tá? O guia de vender de verdade. Eu vou esperar o Leandro mandar aqui para nós. Deixa eu dar uma olhada. E aí eu preciso só que vocês confirmem para mim que vocês também conseguem acessar, por gentileza. De qualquer forma, a gente consegue ir seguindo aqui para a gente ir apresentando com vocês. Então, a ideia do guia é falar um pouquinho sobre, primeiro, como funciona o algoritmo do Instagram. Deixa eu mudar uma coisa. Opa, gente, eu tô usando um aplicativo novo, vocês me desculpem, que é o StreamYard, eu ainda estou me adaptando com ele aqui. Ele não é tão simples quanto só o YouTube. Conseguiram acessar, pessoal? Show de bola, tô vendo ali que todo mundo conseguiu acessar. Qualquer dúvida também vocês conseguem mandar no nosso WhatsApp, tá? No grupo ali. A gente mandou também o link do grupo para participação. Bora lá. Então, o que aconteceu hoje com o algoritmo do Instagram? Ele passou por uma virada de chave em como ele funcionava para a gente conseguir estar na frente das visualizações. Então, antigamente, curtidas e seguidores era o que deixava a métrica principal lá no alto, era o que a gente precisava cuidar. Então, quanto mais seguidores a gente tinha, mais relevância a gente tinha lá dentro da plataforma. E aí, ele era, consequentemente, uma meta principal. Então, todo mundo gostaria de ter 5, 10, 15, 20 mil seguidores, e isso funcionava muito bem, porque ele era uma moeda de troca antigamente. Mas agora, isso mudou completamente, porque o Instagram trouxe uma moeda de troca chamada visualizações. Então, a principal moeda do algoritmo hoje é quantas pessoas estão visualizando o conteúdo. A gente vai tratar aqui, ó, a métrica de ouro. Então, o sinal mais forte que o algoritmo pode dar é quando alguém encaminha o seu conteúdo para um amigo via direct. Exemplo, quer dizer que esse conteúdo é tão bom que vale a pena participar. E aí eu quero dar uma chamada aqui para uma coisa bem importante com vocês. Eu não sei se vocês já viram os anúncios que a Meta vai deixar de fazer com que o. Aqui, desculpa, eu estava lendo a mensagem. A Meta vai deixar de ter as codificações nas DMs, tá? Mas o que significa isso? Significa que a Meta vai poder ver o que você manda para o seu amigo, o que você manda para sua mãe, o que você manda para o seu vizinho. Eles vão poder monitorar tudo isso dentro do Instagram. E aí a gente vai trazer um pouco do porquê que essa estratégia deles mudou, né? Então, em vez de ser por curtidas, por alcance, vai ser por relacionamento com as pessoas com quem você está conversando, justamente porque vai favorecer eles no algoritmo ali. Então, essa parte de produto e de serviço, é legal a gente entender como que a gente pode a gente pode alcançar esse objetivo da meta e estar na frente do algoritmo. Então, vamos falar do que o algoritmo está valorizando. Então, envios por alcance. O sinal mais forte que você pode dar para o algoritmo é quando alguém encaminha sua mensagem para um amigo. E aí, não sei se vocês chegaram a ver
teve um boom muito grande de carrosséis nesses últimos dias. Os carrosséis têm dado muito certo, principalmente porque as pessoas mandam um conteúdo uma para outra. Então, o Instagram já estava dando sinais ali que ia mudar um pouco o algoritmo. Então, você vai fazer o cronograma dos seus conteúdos, coloque isso em mente. O que desse conteúdo eu posso passar para frente? O que desse conteúdo seria legal de compartilhar com outras pessoas, que outras pessoas enviariam? Então a gente tem bastante coisa ultimamente de meme, né? Eu venho ali de um ramo também com os clientes de cirurgia plástica, e aí tinha um bem bacana que era, eu vou ver se eu acho e trago aqui para vocês, que era a Barbie antes e depois da cirurgia plástica, como eu quero, manda para sua amiga. E para nós, ele não é o puro suco do conteúdo, né? Mas ele serviu muito para atingir uma base bacana de pessoas que começaram a acessar depois o perfil, entendendo que aquilo é o tipo de conteúdo que elas querem consumir. Então, a gente traz um pouco ali. O que a gente pode trazer de inovação para o algoritmo, né? Memes, analogias da área da atuação. Eu vejo muita coisa de marketing, né, gente? Então, eu compartilho muita coisa com os meus amigos. É, tem tem um tipo de conteúdo também que está viralizando bastante, que são verdades nuas, né? Tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar. E insights práticos que resolvem uma dor em 30 segundos. É, e tem tipo de post também, né? Você precisa mandar isso para alguém que. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Você precisa mandar isso para seu marido, para sua mãe, para sua tia. A gente tem ali o pessoal das semijoias, né? Então, envie isso para o seu marido. Se você gostaria de ganhar uma joia dessa, e por aí vai. Então, vamos pensar numa estrutura de algoritmo que textos, reels, mensagens e carrosséis que as pessoas possam mandar um para o outro. Vocês vão ver que eu vou bater bastante na tecla, pessoal, de vocês entenderem quem são vocês perante isso e quem é o seu público. Então, a parte mais importante do marketing de base hoje é entender quem você é, para quem você vende, quando você vende, de que maneira você vende, porque daí você tira de letra essa parte, né? Você sabe que a pessoa, por exemplo, da cirurgia plástica, ela é uma pessoa que está empolgada, é um momento dela, e a gente é um momento que ela vai se reconectar, é um momento de beleza, é um momento de até entusiasmo com as amigas, e você quer compartilhar isso, você quer falar isso. Então, eu acho que uma coisa bem bacana de trazer essa parte de entender o seu cliente é poder fazer isso com mais tranquilidade, tá? Vamos para a segunda métrica aqui, que também é muito importante, os salvamentos. Gente, eu sou a rainha do salvo, principalmente quando o assunto é receita. Eu não sei vocês aí, me comentem também, mas vocês salvam receitas para fazer depois? Eu salvo todas. Depois me contem se vocês fazem, porque eu geralmente não faço, mas eu pelo menos salvo. Então, receita de comida é algo que eu sempre salvo. Mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode fazer, que são formatos campeões, então, de pessoas que salvam o nosso conteúdo, que é aquele botãozinho que fica na lateral embaixo, né? Quando alguém salva a postagem, então, o Instagram entende, né? Esse conteúdo tem valor para consulta depois. Então, é um sinal forte de intenção de consumo ou compra. Então, carrosséis com guias de passo a passo até 20 slides, lista de recursos ou ferramentas, sequências de antes e depois explicando, posts educacionais densos com muita informação. E aqui eu gosto de ressaltar porque, assim, qual que é a diferença do Instagram antigo para o Instagram novo? O antigo valorizava assuntos rápidos, posts rápidos, lidos em menos de 15 segundos, é, quem estava na frente era quem consumia ali mais de 15 segundos do conteúdo. Hoje, lá na frente, aqui, ó, próximo a gente vai falar da regra dos 3 segundos no Reels. Então, mudou muita coisa. Então, é importante a gente estar atento a isso para conseguir estruturar bem o nosso canal de conteúdo, nossa vitrine online. Então, vamos pensar num negócio. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que essa aula fosse um pouco mais interativa? Eu queria trazer algum negócio aqui com vocês que a gente possa dar como exemplo do que a gente pode fazer para ter um conteúdo de salvamento. Alguém se habilita a traçar aqui uma estratégia, algum conteúdo? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, eu vou continuar da clínica, pessoal, que foi, eu acho que um dos lugares que mais
mais trouxe visualizações e que eu gostei bastante, que era como se preparar para a sua cirurgia. Então ali, o mais engraçado de tudo é que tinham mulheres que não estavam com a sua consulta agendada, mas mesmo assim elas salvaram esse conteúdo. Então, como que chegava no final para ter a sua cirurgia? A comida, as vitaminas, as fontes, então tudo ali tinha um conteúdo, estilo carrossel, como um guia de passo a passo para ter a sua cirurgia. Pessoal, o YouTube acabou de me informar que a gente está com um problema na plataforma mesmo do YouTube e que estão subindo alguns comentários, tá, pessoal? Então, vou tentar fazer alguma coisa pelo WhatsApp, tá? Que vocês tiverem dúvidas, vamos entrando por lá. Eu vou ficar com ele aqui aberto na lateral para a gente conversar. Sinto muito, é a primeira vez que a gente está utilizando o YouTube e o StreamYard junto, e bem no dia acontece isso, né? Mas vamos lá. Falando um pouco então aqui da regra dos 3 segundos do Reels. Gente, 3 segundos do Reels não é só aquela frase, tá? De tipo, fica aqui que eu tenho uma coisa para te falar. Ela pode ser ganchos tais como prender o cabelo e daí falar. Ou ela pode ser um afastamento da câmera com a mão, uma aproximação. O que é importante nessa regra dos 3 segundos aqui? O Instagram ele mede o tempo de tela imediatamente. Então, o usuário entrou no seu vídeo, se ele rolar menos de 3 segundos, ele já derruba o alcance da sua postagem. É cruel, né? Quando a gente pensa, né? A gente trabalha, faz um conteúdo gigante, mas os 3 segundos, se a galera não ficar, não prender, não vai dar o engajamento que precisa. Então, alguns ganchos que eu separei 2 espaços aqui, alguns ganchos que realmente retêm e alguns que matam o teu algoritmo. Então, bora lá. Quanto mais provocativo você for, ou quanto mais afirmativo, controverso você for, mais tempo a pessoa vai querer ficar curiosa ali e saber o que é. Essa quebra de visual que foi o que eu fiz agora, né? Vim para frente, colocar a piranha, respirar fundo, pedir para esperar, o resultado final do primeiro gancho. Então, já viu alguns vídeos assim que ele mostra o final e aí ele volta e fala: Você quer ver como eu fiz isso? Tem muito, é muito legal esse. E aí, o que eu não indico para ninguém é o oi super lento, o logotipo animado de 5 segundos. Na aula que a gente tem na próxima semana, eu fiz um teste no meu próprio Instagram para mostrar para vocês como isso acontece. Eu postei minha logotipo animada por 7 segundos para ver como que seguraria a estrutura dessa postagem. Eu quero trazer para vocês quando ela subiu e quando ela baixou. Muito interessante. Apresentação de assunto antes de mostrar. Nossa, esse aqui dói. E por último, a tela preta ou desbotada. E aí entra um ponto de atenção que o Instagram também, além de ter esse problema ali de desbotamento, ele está olhando para contas que não estão tão plastificadas. O que significa isso? É quando você usa menos filtro, quando você usa menos edição. Quanto menos edição tiver, mais o Instagram vai recompensar. A gente vai dar uma olhada aqui nas postagens para vocês verem como isso está funcionando. Aqui, ó. A punição é a falta de originalidade. É uma das coisas que o Instagram também está pontuando. Então, vamos passar aqui esses últimos 2 rapidinho, que é os vídeos longos. Então, se você fazia vídeo curto, vai continuar performando, mas não tão bem quanto os longos. Então, o Instagram começou a distribuir os Reels com mais de 60 segundos, de 3 a 10 minutos, para que a gente compita ali justamente junto com o YouTube, tá? Essa é a ideia do Instagram. Então, se você quiser ter um texto mais explicado, uma ação mais elaborada, o Reels é um lugar para isso, e o Instagram vai cada vez mais trazer isso para vocês. E aí, na parte da punição de originalidade, eu gostaria muito, muito de conversar com vocês, porque a gente traz um ponto bem importante, que é as pessoas têm medo, às vezes, de postar por não estar perfeito alguma coisa, né? Por não estar bom o suficiente, por achar que a iluminação não está adequada, vários pontos que para nós era negativo, porque a gente via o Instagram como
algo muito perfeito. E aí, no final das contas, não é isso que o algoritmo e o Instagram quer. Ele quer algo cada vez mais original e relevante. Com o que ele quer dizer com isso? Então, o que performa muito bem diante disso? A voz nativa, a sua voz mesmo natural, sem ser robótica, a gente gravando e depois editando, o rosto aparecendo, um conteúdo mais criado especificamente dentro do Instagram. Então, se você posta no TikTok e depois joga para o Instagram, esquece que eles têm como mapear mesmo sem a marca d'água. A gravação no seu ambiente real, não só tela ou texto. Então, não ter mais aquelas projeções de IA atrás também. Em resumo, o algoritmo ele recompensa hoje quem cria conteúdo original, né? Quem retém a atenção nos primeiros 3 segundos e quem gera ação de qualidade. Compartilhar, salvar. A curtida hoje ela é um pouco mais de vaidade nossa e também quem envia e salva são bases de grandes estratégias. Qual que é o resumo daqui para a gente entender como a venda funciona? Como a gente sabe agora todas as dicas, tudo que o algoritmo está fazendo de melhor, a gente tem que colocar isso em prática para o nosso Instagram ser visível. O Instagram ele é a nossa vitrine. Quando eu entro hoje no teu Instagram, eu consigo saber o que você vende? Você não precisa responder para mim agora, a gente vai ter um checklist, tá? Mas eu consigo saber o que você vende? Tá lá no nome principal o que você faz? Lá na capa do seu Instagram. Vamos abrir um aqui junto, todos nós. Tá escrito o que você faz? Que horas você faz? Quando você faz isso? Tá escrito? Para quem você faz também? Tá uma logo, tá um texto mais genérico, tá um texto. O que tá escrito lá no seu Instagram? Eu vou pegar um aqui, ó, do nosso doutor pra gente dar uma olhada. Vou aumentar? O tamanho da minha tela é muito menor. Vamos lá. Por que vamos ver aqui. Fica claro para vocês o que ele faz? Eu acho que, né, ele é um cirurgião plástico. Qual que é o produto que ele mais vende? Ele é referência nacional em Mummy Makeover, abdoplastia, Ultra HD, argoplasma, mastopexia, prótese. E aqui ele tem 2 links que levam diretamente para você agendar sua consulta ou para você conhecer um pouco mais do Facebook dele. Eu posso dar uma olhada em todos os serviços que ele possui. Então, ele tem aqui um antes e depois bem robusto. Então, do que é a Mummy Makeover? Lá. Antes e depois, né? Esses são os que mais engajam. Eu sei, então, se eu quero fazer isso, eu posso procurar aqui se tem o que eu desejo. E aqui, salvos, eu tenho as coisas mais importantes aqui. Mas ficou muito, muito claro o que essa pessoa faz. Então, a probabilidade de alguém chegar aqui dentro desse Instagram e só clicar em agende sua consulta e realmente agendar essa consulta, ela é muito grande. Então, o que eu quero dizer? A gente vai usar todas as estratégias possíveis para alcançar as pessoas que são os nossos clientes. E como que a gente vai fazer isso? Usando de várias estratégias. Uma delas são essas que a gente pontuou, então trazendo ali conteúdo de qualidade, conteúdo original, usar o hack de 3 segundos para entrar. Vai utilizar também antigamente era utilizado hashtag para encontrar alguma coisa, né? O símbolozinho da velha e o nome de alguma coisa. Como padarias em Curitiba, bolos em Curitiba, era assim que a gente pesquisava e hoje em dia não vai mais ser, tá? Hoje o Instagram também vai falar como palavra-chave, é o que a gente chama de SEO, é como a busca acontece. Então a pessoa realmente vai fazer como ela faz hoje no Google, ela vai pesquisar o seu produto e seu serviço. E se ela pesquisar, por exemplo, unhas em Curitiba, teu perfil vai aparecer? Se ela pesquisar hoje, deixa eu pensar. Bolos em Curitiba. Vai aparecer teu perfil? O que vai aparecer quando ela pesquisar? Você vai estar lá na barra de consulta? Como que a gente faz para estar nessa barra de consulta? Além de colocar as informações principais aqui em cima de quem você é, o que você faz e onde você faz, a gente vai também ter agora as estratégias de texto. Então, aqui nessas primeiras linhas ó, de texto, a gente vai explicar o que é o seu produto, vai usar a palavra-chave. Mas, Mel, o que é palavra-chave? Palavra-chave é aquilo que a pessoa busca. Então,
bolo, unha, cabelo, estética, autoescola, é tudo aquilo que você já faz. Então você vai falar, aqui na autoescola eu dou cursos de aulas práticas piriri pororó. Você vai colocar a tua palavra-chave aqui dentro. Esse Instagram ele vai virar uma vitrine, uma máquina de vendas, porque a pessoa não vai precisar passar por todos aqueles steps que a gente falou no funil tão devagar. Ela vai entrar aqui, vai saber o que você faz, como você cobra. Isso também é muito importante estar claro para o cliente, o teu valor ali. E aí ele vai entrar em contato e já fechar a venda contigo. Deu para entender, pessoal, mais ou menos o que eu quis traduzir aqui para vocês sobre como vender essa parte? Vamos ver um pouquinho aqui de como isso reflete nos anúncios pagos, tá? Então, assim, os anúncios pagos, se você vai gastar dinheiro para vender o teu produto, o teu serviço, as boas práticas mudam muito de como postar as coisas, principalmente dentro de uma estrutura técnica. E o erro mais caro hoje do Meta ADS é criar um criativo incrível que não funciona sem som, porque a maioria das pessoas rola o feed hoje sem som. Então, quando você for criar um vídeo, não esqueça de pôr legenda nele. A pessoa vai ler a legenda. Então, ele tem que estar visualmente chamativo e principalmente com legenda. E as 5 regras ali para a gente ter um anúncio pago de sucesso, né? Eu vou destacar aqui para vocês. Então, criativo que funciona sem som. A sua imagem que fala o que você quer dizer, o teu produto que está sendo anunciado, aqui eu até deixei algumas dicas para vocês em como vocês podem fazer legendas automáticas para o vídeo. Texto sonoro com oferta na tela, isso é muito importante. A chamada para ação visual e não só no áudio. Então, clique aqui, veja aqui embaixo, faça, gesticule. O preço tem que estar bem visível do teu produto, tá? O preço, o benefício, no caso, tem que estar visível sem precisar estar escutando o que é. Esses dias eu vi um anúncio de um colega nosso aqui, ele está inclusive na live aqui com a gente, e ele estava explicando como funcionava os produtos de carro, né? E aí eu fiquei, nossa, eu não posso ouvir ele agora porque eu tô com a criança no colo, né? Então não dá para aumentar o volume. Então faltou aquela legenda e talvez até precisasse daquele serviço, daquele produto naquele momento, mas acabou passando em branco porque não tinha nenhuma legenda, nenhum texto. Então pense em quantas pessoas podem passar pelo seu conteúdo e acontecer a mesma coisa. Segunda regra, o formato certo para cada objetivo. Eu espero que você esteja com um papel e uma caneta na mão nesse momento, hein? Então, Reels como anúncio, ele é ideal para fazer alcance, então alcançar diversas pessoas, destacar a sua marca, que é o branding, e a visualização de vídeo e conscientização. Então, conteúdo quanto mais nativo, que a gente fala, quanto mais real, quanto mais explicando o seu produto, quanto mais deixando claro as suas informações, menor vai ser o seu custo para ter esse cliente, tá? Então, para que serve o Reels? Mais tempo de tela, gancho de 3 segundos. Ele é um conteúdo nativo ideal para alcance, branding e visualização de conteúdo. Carrossel e anúncio estão funcionando como uma beleza. Então, para que ele serve? E-commerce, produtos financeiros e variações de produto. Então, se eu tenho vários tipos de cílios postiço, vários tipos de unha, vários tipos de semijoias, vários tipos de prato de comida, aqui é o local onde você vai aproveitar para postar, tá? Regra número 3, fadiga de criativo. Você não precisa sempre trocar a parte de trás do seu post. Se você só trocar o gancho diferente dos primeiros 3 segundos, já ajuda bastante. Então, o público cansa, às vezes, dos mesmos anúncios. Quanto mais anúncio você tiver, melhor. Você vai ver a tua frequência, ver quantas pessoas estão vendo aquele anúncio. Se ele não fez tantas ações, mesmo vendo, daqui a pouco vai saturar. Em vez dele gostar da tua marca, ele vai encher o saco dela. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar muito dentro do anúncio. Então, título novo, pode continuar com a mesma oferta, mas tenta trocar um pouco a promessa, mesmo a oferta sendo igual. Muda ali a cor, muda o cenário, isso vai fazer bastante diferença. E aí, vou trazer aqui embaixo, vocês vão ficar com esse guia, tá? De algumas regras de IA
e aqui eu gosto de trabalhar aqui, ó, quando eu coloco deixa a IA trabalhar, é somente se o seu algoritmo já estiver funcionando. O que significa isso? Somente se o público que está ali sabe exatamente o que você vende, da maneira como você vende, para quem você vende. Se você não sentir que você está preparado ainda para isso, não liga a IA, por favor, gente. Isso aqui vai consumir uma grana de vocês terrível. E aí, vamos supor, você recebe alguns contatos e esse público ele não tem interesse, ou é muito pequeno, daí o algoritmo não vai funcionar bem. Então, só habilita ali a parte do Advantage quando tiver tudo muito, muito redondinho, tá? Eu trouxe algumas ideias de como a gente consegue trazer a IA para nós, como que ela pode fazer para trabalhar com você em cima do criativo, tá? E aí a regra dos nossos anúncios é o criativo, é o targeting. Um excelente criativo encontra o público perto de si. Gasta 80% do seu tempo criando um criativo imbatível e deixa a IA fazer por isso. Criativo que fala quem eu sou, onde eu sou, o que eu vendo, como eu vendo, de que maneira que eu vendo. Beleza? Acho que isso vai grudar na cabecinha de vocês ali. E a gente distribui a estratégia de vários modos, tá, gente? Não coloquem dinheiro somente no produto de vocês, no que vocês estão vendendo. Colocar um pouco de dinheiro ali em alcance é muito bom para trazer seguidores, para visualização de conteúdo. A gente trabalha também a parte de conscientização, então mostrando quais produtos você tem, como carrossel, retargeting, quando a pessoa vê o seu produto e aí aparece o anúncio para ela de novo, tá? Isso se chama retargeting. O funil, e quem já viu a conversão é geralmente o anúncio final para compre agora, anúncio, pegue agora, veja agora, finalize agora, ele tem que ser o fundo do funil, para quem já viu pelo menos 3 vezes o teu anúncio, tá? Isso é bem bacana e importante. E aí, para a gente não ocupar tanto tempo ali, pessoal, a gente já está finalizando a nossa live. Eu deixei aqui um instrumento bem bacana de relacionamento e conversão do dia. Então, o volume ideal ali para a gente ter conversas, né? Como é o story, qual que é a estratégia de cada story, como distribuir ele, figurinhas de interações. Gente, usem e abusem do que o Instagram dá para vocês, tá? Enquete, caixinha de pergunta, questionário, tudo isso o Instagram ajuda a entregar, ajuda a enviar. E aí a gente tem algumas dicas especiais aqui e o roteiro dos stories que vendem. Então, aqui é bacana para vocês poderem montar o guia de vocês. A automação aqui para a gente finalizar, então, antes da gente chegar no checklist aqui. Opa! Antes da gente chegar aqui no chat. Opa! Existe uma ferramenta chamada ManyChat, tá? É uma ferramenta paga, mas ela vale a pena se você tem um fluxo muito grande de conversas no WhatsApp, no Instagram e não tem tempo de falar ou responder alguém. Ele cria fluxos automáticos de conversa. É uma ferramenta que pode fazer a conversão com vocês. Então, aquele comente eu quero para enviar alguma coisa no direct já vai entender muito. O Instagram já vai entender que aquela pessoa quer conversar com você. O ManyChat, ele detecta o comentário e ele manda automaticamente um link do material direto na DM do usuário e inicia uma conversa com ele. Geralmente o post explode em comentários quando isso acontece e é um sinal muito forte para o algoritmo. E cada comentário que a pessoa recebe, a oferta da DM é personalizada. Então, quero criar um Reels fantástico sobre o meu produto, uma promoção exclusiva, um serviço exclusivo somente naquele dia. Comente eu quero que eu mando para você. E aí você utiliza o ManyChat para fazer essa automação. E aí a gente vai gerando cada vez mais entradas. A gente tem aí maneiras gratuitas também, tá? Eu coloquei que é altamente recomendado, mas é pago. E a gente tem algumas ferramentas como o Meta Business Suite, que é uma ferramenta gratuita do próprio Meta, que é ótimo para fazer programação de posts, de stories, principalmente fazer algo com antecedência. E aí tem uma parte muito legal que eu não sei se vocês usam, o agendamento. Ele programa toda semana ali o que vai postar.
Ele tem uma caixa unificada de mensagens, a ferramenta é 100% gratuita e ela ajuda vocês a entenderem as metas. Então, quanto teve de alcance, quanto teve de clique, quanto teve de visualizações. E a parte não tão bacana, que são ferramentas proibidas. Gente, por que eu digo ferramentas proibidas? Elas vão funcionar dentro do seu Instagram? Vão, mas elas podem te dar o que a gente chama de shadow ban, que é quando o Instagram vê que você está fazendo coisa errada e começa a te punir. Te punir com falta de visualização, te punir com falta de entrega, te punir com. Quando você tem mídia paga, ele te pune muito para entregar conteúdo para quem já não é teu seguidor. Então, assim, robôs de seguir, curtidas em massa, bot de comentário automático em sorteio, compra de engajamento. Sabe quando você compra em seguidor? Isso também detona ali com o teu algoritmo. E a gente tem uma configuração ideal para a gente tratar aqui. No domingo a gente usa o Meta Business Suite para programar posts para a semana. Durante a semana a gente usa o ManyChat para automatizar os links de entrega e todos os dias mantendo a história ativa para criar um relacionamento com quem já te segue. Isso não precisa de automação, é rápido. Então acho que é bem importante essa ferramenta aqui para vocês. E aí eu vou deixar o módulo 5, pessoal, para vocês darem uma olhada, porque ela é muito específica para cada tipo de negócio. O que eu vou destacar aqui para vocês é a parte do SEO que eu já tinha conversado, que é a busca do Instagram. Então, a busca interna do Instagram funciona como a do Google praticamente. As pessoas procuram termos específicos, soluções diretas. Então, use as palavras-chave do seu negócio, principalmente nas legendas, no áudio, no vídeo, em tudo que vocês puderem colocar para serem encontrados pelo Instagram. Então, na legenda, a gente pode colocar palavras principais nos primeiros 125 caracteres. Aqui tem um exemplo, né? Consultoria financeira para pequenos negócios. E aí a gente trata o resto. No áudio, falar um pouquinho, porque o Instagram pode transcrever. No campo do seu e-mail aqui, campo nome, @usuário, não é pesquisável, né? Então, inclua o que você faz. Ana, nutricionista, São Paulo, em vez de somente de Ana Lima. É o que eu mostrei para vocês, né? Ali, casa a casa. E por último, não menos importante, a gente tem um exemplo ideal para postagens. Então, de segunda a domingo, a meta não é você postar muito, né? Não é postar todos os dias também. É postar de forma consistente para que o conteúdo chegue para as pessoas. E é legal que um conteúdo excelente ele pode chegar para mais de 50 mil pessoas, que vale muito mais que você fazer 14 postagens ruins que vão chegar só para 500 pessoas. Esse é um ponto bem bacana. E aí, para a gente ter para a gente ter um checklist final aqui, sempre que está dando erro, vamos lá. Vou entrar pelo outro link, pessoal. Mas a gente vai ter, ao final desse projeto, o checklist para você fazer no seu próprio negócio, para entender se está ou não funcionando, se você está fazendo todas as dicas para o Instagram que vende, se você realmente está desenvolvendo tudo aquilo que o Instagram entende que vale a pena ser mostrado para você conseguir garantir suas vendas, seus contatos, e principalmente o seu produto ser conhecido, né? Quanto mais conhecido, é ditado de vó, mas funciona, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso funciona muito para o Instagram. Eu estou tentando acessar junto aqui na lateral e já mostro para vocês baixarem o checklist. Ela tem uma senha, tá, pessoal? Que aí quem ficou aqui no final do vídeo a gente vai encaminhar ali no WhatsApp, vai encaminhar aqui no link para vocês acessarem. Tá um minutinho, acho que tá carregando aqui o mapa de valor. Vamos ver se agora vai. E é legal que vocês podem fazer o download, tá? Para vocês também. Eu quero aproveitar para mostrar uma ferramenta que a gente trabalha aqui, que é uma ferramenta de análise que a gente traz aqui para alguns clientes. Carregando. Aqui. Enquanto tá carregando aqui, pessoal. Acho que agora foi. Já transfiro para a tela lateral aqui de vocês.
Ela é uma ferramenta online, então pode destacar para vocês também. Só porque eu falei que era rápido, né? Tá demorando. Vou até trazer aqui pro ladinho para vocês verem que tá carregando. Dá para ver aqui minha tela carregando, né? Ela é grande, ela é grande. Ah, aqui já vi que o pessoal solicitou acesso. Já vou liberar, galera. Tinho. Vamos ver se agora vai. Ah, aqui, ó. Então, vocês vão acessar aqui, vai ter o checklist final para vocês do perfil otimizado. Vocês vão clicando ali com o passar do tempo que vocês já fizeram, o que ainda falta fazer, vão poder baixar isso. E se vocês já têm alguém, se vocês têm alguém de marketing, já vai poder compartilhar com o pessoal de marketing. E se não tem, a gente trabalha no Eu Agência, né? Eu Urgência. E você vai poder jogar isso aqui dentro do Maiá. Eu ensino isso dentro da minha aula, dentro do meu curso, que como fazer com que a IA prepare todo esse conteúdo para você, tá? Se você trabalha sozinho. A gente trabalha hoje com vários cursos, mas tem essa aula principal, é do curso Cadan. É um curso que envolve conhecimento sobre você, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço. A gente tem também a parte de desejo. Então, como eu gero desejo dentro do meu produto, do meu serviço para o meu cliente, a parte de ação, então, como ele compra, se está tudo bem estruturado, tudo desenhado para ele realmente comprar e conseguir aquele produto. E por último, não menos importante, como medir se o que eu estou fazendo está dando certo além das minhas vendas, né? Porque a gente sabe que existem vendas de longo prazo. O Cadan, ele é um curso desenvolvido há 3 anos, a 4 mãos, por vários professores, e ele vai estar disponível em junho. Então, para quem está online aqui, vai ter uma condição especial, a gente vai mandar depois para vocês. Curso que podem ser feitos de 2 modalidades. Uma delas é no final de semana, no sábado, então a gente realiza 3 horas pela manhã, faz o almoço, mais 3 horas à tarde. As ferramentas são todas aplicáveis, então a gente vai estar junto em aula mesmo, vai todo mundo entrar dentro aqui junto comigo, né, nessa salinha, a gente vai poder conversar, vai poder trocar ideia. É algo muito dinâmico. Vai ter a minha parte consultiva sobre o teu negócio, então eu vou te apoiar em todos os momentos ali da estratégia, do desenho dela. Você sai dali com um canvas completo para o teu produto, para o teu trabalho, então você vai ter to-dos e principalmente vai ter os prompts para IA, para você sair dali e já poder fazer aquilo que precisaria de uma agência ou de muitas pessoas para desenvolver. A gente entrega uma ferramenta para fazer análise para vocês, vai ter análise de concorrente, análise de como está o mercado que você está andando agora. É um curso extremamente completo. E para quem, de novo, para quem está aqui na live, a gente vai fazer uma condição especial. Vou usar do nosso termo aqui da aula, comente eu quero, e a gente envia para vocês. Além desse conteúdo, vai ter as aulas presenciais também, que a gente vai fazer para Curitiba. Então, se você gosta de aula ao vivo, gosta de aula presencial, já manda assim, eu gostaria que a aula fosse presencial, e a gente manda você já para a turma presencial. E a última turma que nós temos agora, que se inicia dia 8 de junho também, acontece uma vez por semana nas segundas-feiras, das 8 às 9 da noite. É uma horinha ali de aula que a gente tem, mão na massa, então se prepare para arrumar tudo que você tem para arrumar, para fazer com que você saia dali com um plano de negócio rodando bonitinho. Então, para quem está preparado para receber o conteúdo, me avisa aqui, me chama, falou, olha, Stephanie, eu estou muito feliz, vou conseguir implementar isso, mas eu acho que me falta uma parte muito importante, que é, eu até sei que vendo esse produto, mas qual que é a minha persona, qual que é a pessoa, o que, que ela sente, o que, que ela vê, o que, que ela imagina, para que você comece a criar conteúdos que realmente ela queira assistir.
ela queira ver, né? Eu gosto muito de aplicar isso, mas tem que entender que a gente tem que estar muito bem preparado. A nossa empresa tem que estar muito bem preparada para receber essas pessoas. E a gente trabalha com produtos muito complexos também, né? Eu trabalhei muito tempo para a parte jurídica. Então, você falar juridiquês para um cliente que não fala juridiquês, como que é feito esse conteúdo? Como que eu trabalho isso para ele? Também é desenvolvido ali junto com a gente maneiras de conseguir encontrar esse cliente e ser bem recebido e fazer conteúdos para que esse cliente venha consumir você, comprar você e repetir cada vez mais a compra dele. E é isso, pessoal. Vamos deixar aqui depois os links de desconto para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula. O checklist eu vou deixar aqui para vocês poderem usar dentro do Instagram de vocês. Tenho certeza que o objetivo é que vocês, traçando tudo isso aqui, que vocês vendam cada vez mais, tenham uma vitrine de vocês bem completa, um perfil realmente otimizado, para que a pessoa não se frustre ao entrar, não entenda esse negócio, mas que saia dali com tanta clareza que vai ficar só a parte boa, que é a entrega que você faz. Então, como que a gente vai fazer isso? O checklist ele possui 25 itens, tem o perfil otimizado. Então, a gente vai falar ali do campo, então arruma já esse campo, gente. A bio também explicada em 3 linhas. Quem você ajuda, como e qual a próxima ação no link da bio. O que é isso aqui, pessoal? Você fala que você faz unhas. O seu próximo link tem que estar um link de agendamento. Você tem revendedoras. O que você faz com essas revendedoras? Lá no link também tem que ter embaixo como é ser uma revendedora e se eu quero ser uma revendedora. Esses 2 links tem que estar ali. Tem que estar. Essa parte parece engraçada, mas ela é muito real. O link tem que realmente dar para uma página funcional. Acontece muito de ter erro, né? Então é bom dar uma olhada. A foto de perfil tem que ser clara, rosto visível ou a logo de forma profissional. Os destaques utilizem muito a favor de vocês, tá? Organizados, com capas, títulos, para as pessoas saberem o que elas estão procurando. E aí aqui a gente fala um pouquinho sobre conteúdo orgânico que você pode fazer. Orgânico é tudo aquilo que você não envolve dinheiro pago, tá? Para executar. Então a gente tem aqui todos os tickets, vocês podem acessar aí, ó. Ele é clicável, bem bacaninha. E aqui embaixo, então, stories diários, ferramentas de automação que vocês podem utilizar, anúncios pagos para quem faz. E eu sempre gosto de dizer, né, que esse trabalho todo ele é do pilar do conhecimento. Antes de você criar qualquer conteúdo para o Instagram, você precisa saber quem você é, para que serve e como comunicar isso. O checklist acima ele até garante que a execução está alinhada com a sua clareza. Então, isso é muito importante. Terminou aqui, pessoal? Baixou o PDF, tá? Aqui eu vou disponibilizar a senha para vocês, vou pedir para o Leandro colocar aqui também. É Insta 2025. Aí você vai baixar o PDF com aquilo que você já preencheu. Ele baixa bem rapidinho. Vou mostrar a guia para vocês da auditoria. E ela mostra aqui tudo que você já fez, o que está pronto, o que não está, para vocês poderem enviar. É legal, pessoal, também colocar isso dentro da IA. Falar, olha, eu já fiz tudo isso, e agora o que eu faço? Eu monto um cronograma, eu monto uma postagem, o que eu consigo fazer? E aí, para ajudar vocês, estou pensando aqui, mas tem um material muito legal que eu posso compartilhar também, que é o calendário da postagem. Vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Ele é ótimo para planejamento estratégico, gente. Nossa, ele é muito bom mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tá carregando para variar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver agora. Eu vou disponibilizar para vocês também esse calendário, tá, pessoal? É um planner, na verdade, ele não é um calendário, é onde você vai organizar suas postagens. É denso o conteúdo, tem bastante coisa aqui. Mas ele é um calendário bem bacana para quando a gente tem ideias de forma. Como eu geralmente tenho ideias
pensa assim, nossa, isso seria muito legal, e eu vou lá e escrevo isso no diário aqui, o que seria bacana, e depois ele vem para cá e ele aparece no manual. Então, aqui tem o calendário do ano, a sua visão mensal, então você pode adicionar aqui o que você quer postar no dia. Se você usa Notion, você pode exportar também para o Notion, se você tiver cliente, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que fazem social media, né? Então é bem bacana para social media. Você vê semanal, que você tem que você pode postar, diário e eventos do Brasil. Aqui já tem algumas datas comemorativas, eventos personalizados do ano que você pode trabalhar. E aqui você pode colocar até aniversário da cliente, qual que é o evento, para você poder mandar mensagem para ela depois. E aqui tem todos os meses e você pode exportar tudo isso para o seu Notion com um clique. Vou disponibilizar para vocês também. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. A apresentação ela ficou bem resumida, tá, pessoal? Então, para vocês também, vou disponibilizar todos os módulos, o que é mais importante ter em cada um, qual que é a forma de relacionamento, distribuição, como executar alguns conteúdos, aqui as ferramentas. Por último, não menos importante, um formato, a frequência e uma observação de o que tem que ter em cada um deles, tá? Eu sempre repito, né? Um conteúdo excelente por semana supera 7 posts. A palavra é forte, medíocres, mas é isso mesmo, porque a consistência de qualidade, ela hoje está acima da quantidade como era antes, tá? E o checklist aqui de vocês de novo, para perfil otimizado, orgânico, tem esses 3 materiais que a gente vai disponibilizar para vocês. Gente, muito obrigada por assistirem a aula até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. Espero que vocês tenham conseguido ver o que vocês podem melhorar para que o Instagram de vocês cada vez mais seja visível, vendável e que os produtos e serviços que vocês oferecem sejam vistos pelo público. Muito obrigada pela participação de vocês. Até mais!